Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Inteligência Artificial. Eu sou o professor Marcelo Siqueira e na aula de hoje eu vou falar sobre o mundo de WUMPs. Um problema bastante interessante que nos permite avaliar a capacidade dos agentes de resolverem problemas utilizando o conceito de lógica. Ela será a base para as próximas aulas em que estudaremos alguns tipos específicos de lógicas. O mundo de WUMPs é um problema que foi apresentado pelos autores Stuart Russell e Peter Novigen no livro Inteligência Artificial Moderna, que consiste basicamente em explorar a inteligência dos agentes. Então, ele parte do seguinte questionamento: como é possível avaliar a inteligência de um determinado agente inteligente? Então, uma resposta bastante simples é submetê-lo a uma situação padrão. Então, se eu tenho dois agentes distintos que lidam com o mesmo problema, eles podem ser comparados em termos do desempenho apresentado no curso da solução desse problema. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje, sobre o problema do mundo de WUMPs. Pois bem, o mundo de WUMPs consiste em uma malha ou uma matriz 4x4, onde cada posição consiste de uma sala. Então é uma espécie de caverna composta por 16 salas. Essas salas são interligadas. Então cada sala ela é interligada às adjacentes, às diretamente adjacentes, e o meu agente ele parte da posição 1 por 1 e vai então visitar cada uma dessas salas. Em uma dessas salas pode haver um monstro que é chamado de WUMPs. Então esse monstrinho aqui, ele vai estar localizado em uma dessas salas e o agente não tem conhecimento de onde ele se encontra. Pois bem, o agente deve fazer uso de algumas informações para poder alcançar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Bom, é localizar a sala onde se encontra o ouro, está aqui, gold. Então, na hora em que ele localizar essa sala, e se essa sala ela não possuir um WUMPs, então o meu agente ele pode carregar esse ouro e localizar a saída da minha caverna, que se localiza aqui na posição 1. Então, além dessas características, ou seja, o objetivo que consiste no agente localizar o ouro e conseguir trazê-lo até a posição 1 e aí, nesse momento sair da caverna, ele tem também algumas outras informações que serão utilizadas a fim de conseguir fugir desse WUMPs ou então de ir para a posição onde se encontra o ouro, que é o seu objetivo. Então vamos analisar aqui algumas características desse problema. Em primeiro lugar, a medida de desempenho ou a medida de performance desse
desse problema, que é utilizada nesse problema? Bom, se o agente ele conseguir pegar o ouro, então ele vai receber uma pontuação de 1000, no valor de 1000. Se ele por acaso entrar numa sala em que houver um poço, ou ele for devorado pelo Umpus, então ele perde 1000 pontos. Obviamente que se ele for devorado pelo Umpus, ele não vai conseguir atingir o seu objetivo. Mas, de toda forma, significa que, em comparação com um outro agente, ele pode ter uma pontuação melhor. Então, para cada ação que o agente ele executar, ele vai ter um decréscimo de 1 ponto. Por exemplo, se mover de uma posição para outra, levantar um peso, né, no caso dele pegar o ouro e assim por diante. Se ele por acaso fizer uso da flecha, ele vai possuir uma flecha, conforme nós podemos ver aqui nessa figura, ele possui uma flecha, de tal forma que esse agente ele pode, por exemplo, atirar na direção dessa sala aqui, que é a sala 1,3. Então, a sala 1,3 ou a sala 1,3 é onde está localizada o Umpus. E se por acaso ele atirar nessa direção, ele vai matar o Umpus, e dessa forma, então, o agente vai poder se locomover de forma mais flexível, de forma mais despreocupada, porque ele não vai perder a vida em relação a esse tipo de problema. Claro, ele vai poder cair dentro de um poço, nesses aqui onde tem pit. Então, em cada uma dessas salas aqui, ele também pode perder a vida. Vamos adiante. Então, nesse caso aqui, é importante também lembrar que o agente ele só possui uma flecha, de tal forma que se ele atirar essa flecha, ele não tem como mais recuperá-la ou então adquirir uma outra flecha. E se for o caso, se ele descobrir onde se encontra o Umpus, ele não vai poder fazer nada a não ser desviar-se daquela sala. Bom, o ambiente ele vai ser caracterizado por uma matriz 4x4, como eu falei anteriormente. O agente sempre começa na posição 1,1, olhando para a direita. Então ele vai sair dessa posição 1,1 e ele vai para a posição 2,1, 3,1, 4,1, se ele seguir horizontalmente, ou então ele vai para a posição 1,2, 1,3, 1,4, se ele seguir verticalmente, tá? Então ele não pode ir na diagonal, portanto salientar isso. Ou ele vai pela horizontal ou ele vai pela vertical. Então, inicialmente, o que é que nós temos aí? Nós temos 16 posições. Quando o jogo começa, o agente sempre vai estar na posição 1,1. Mais um Umpus e o ouro, também o poço, é importante adicionar essa informação, vão estar em posições aleatórias, de tal forma que o agente ele não tem como adicionar isso definitivamente na sua base de conhecimento ou então ser projetado com ela. O agente vai fazer uso dos seguintes atuadores. O primeiro deles está relacionado com a operação de se mover. Então, o agente, quando pretende se mover de uma sala para outra, ela pode executar as seguintes operações.
ou mover para frente, ou virar à esquerda em 90, ou virar à direita 90. Ou seja, o agente ele pode sair de uma posição N para uma posição N mais 1, utilizando mover para frente, ou seja, utilizando como parâmetro mover para frente, ou então ele pode virar 90 graus à esquerda ou 90 graus à direita. Então, dessa forma, o agente ele pode então ir para as posições adjacentes àquela em que ele se encontra. Então, ele pode ir para a posição N mais 1, ele pode ir para a posição N-1, ou então ele pode ir para a posição acima ou abaixo na nossa matriz que representa o mundo de Wumpus. Então, se o agente executar a operação de mover para frente e entrar em uma sala na qual existe um Wumpus vivo, ou então um poço, o que é que vai acontecer? Bom, ele vai morrer, ele vai finalizar a participação no jogo. Se por acaso ele estiver em uma sala próximo à borda da matriz e na hora em que se mover para uma determinada sala e esbarrar em uma parede, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar continuamente preso, né? Ele vai ficar ali, se ele por acaso insistir em mover para frente, ele não vai sair do lugar. O que é que ele tem que fazer? Ele vai ter que virar o ângulo, seja para a esquerda, seja para a direita, para poder então procurar um outro caminho. Em seguida, o agente ele também dispõe do atuador responsável por agarrar um objeto. Que situação seria essa? Seria especificamente o ouro que ele vai encontrar em uma determinada sala e ele deve posteriormente carregar até a sala que representa a posição 1, 1, e nesse momento, então, ele deve sair da caverna porque isso aí vai indicar que ele atingiu o seu objetivo. Então, ele vai, além de alcançar, de conseguir os 1000 pontos referentes a encontrar o ouro, ele também precisa sair da caverna. O atuador responsável por atirar, ele permite com que o agente atire uma flecha. Então, se essa flecha seguindo no sentido em que o agente se encontra naquele momento, ou seja, numa reta, ele atingir um Wumpus que se encontra em alguma sala, ele então vai conseguir matar o Wumpus e com isso ele vai poder caminhar de forma mais segura pela caverna. E por fim, nós temos aí o atuador, responsável pela operação de escalar, e essa operação aí, ela deve ser executada pelo agente quando ele se encontrar na sala 1-1 e estiver de posse do ouro. Então, o que é que a operação escalar faz? Faz com que o agente ele saia da matriz, ele saia da caverna. No entanto, isso aí só deve ser feito quando ele tiver de posse do ouro. Do contrário, ele vai encerrar a partida.
Em relação aos sensores, o agente do Mundial-Umpus, ele dispõe de vários. Ao todo, são 5 sensores. São 5 percepções que ele é capaz de obter do mundo no qual ele está situado. Então, o primeiro deles diz respeito ao cheiro. Então, se o Umpus ele estiver localizado em uma determinada sala, haverá um cheiro característico, ou seja, um odor muito forte, né? Segundo o livro descreve, um mau cheiro que é sentido tanto na própria sala onde ele está localizado, como nas salas adjacentes. Então, de posse dessa informação, o agente saberá que nas proximidades existe uma sala em que um Umpus está localizado e que ele deve evitar tomar a decisão de se mover para lá. Em seguida, nós temos um outro sensor que é capaz de perceber uma brisa. Para que essa informação será útil? Então, no quadrado contendo um poço, ou seja, para relembrarmos, se o agente cair no poço, ele também vai morrer, assim como quando ele entrar em contato com o Umpus. Então, no quadrado contendo um poço e nos quadrados adjacentes haverá uma brisa. Então, essa brisa é uma informação importante a ser percebida porque permite ao agente evitar tomar a decisão de mover-se para uma sala que contenha um poço. E uma pista, né? Uma informação relevante para ele evitar essas salas é sentir uma brisa. Então, na hora que o agente sente uma brisa, significa dizer que nos arredores ou nas posições adjacentes existe uma sala com um poço. Em seguida, nós temos o brilho. Então, no quadrado contendo ouro, o agente enxergará um brilho. Então, isso aí é uma indicação de que ali existe o ouro, tá? E o ouro está localizado naquela sala. O agente vai dispor também de um sensor de impacto, para quê? Para quando ele colidir com uma parede. Então, quando ele chegar numa posição, como no caso a posição 4-1, ou a posição 1-4, ou a posição 4-4, apenas para citar um exemplo, alguns exemplos, caso ele decida executar a ação, mover para frente, ele vai ficar estagnado naquele ponto ali. Então ele vai sentir uma colisão e aquilo ali então é uma informação que ele pode utilizar para decidir mudar de ângulo. Então, no caso, ele vai optar se muda o ângulo para 90 graus à esquerda ou 90 graus à direita. Um outro sensor é o sensor de som, por meio do qual ele ouvirá um grito quando o Umpus morrer. Quando é que isso acontece? Quando o agente ele disparar uma flecha e essa flecha atingi-lo. Então, o agente ele pode tomar a decisão de atirar a esmo. Então, ele está na posição 1-1 e sem se basear em nenhuma informação relevante, ele decide, eu vou atirar para frente e vou ver no que dá. Vou ver se acerta. Sem saber se há um odor ali ou não, eu vou atirar. Então ele atira e o feedback que ele tem
A informação de retorno que ele tem é se ele ouvir um grito indicando que a flecha atingiu o WUMPUS. Isso é uma maneira, o agente pode fazer isso. No entanto, ele só tem à sua disposição uma única flecha. Ele não tem como obter uma nova flecha, gerar uma nova flecha. Então isso tem que ser feito com cautela. Então é importante que o agente só tome essa decisão de atirar uma flecha em direção a uma determinada posição se ele tiver concluído que numa posição X por Y existe um odor indicando que naquela sala tem um WUMPUS. Essas 5 percepções, elas podem ser representadas por meio de 5 bits. Então eu tenho aí um array de 5 bits, onde eu tenho na primeira posição o fedor, na segunda posição a brisa, na terceira posição o brilho, na quarta posição o impacto e na quinta posição o grito. Ou seja, para cada uma daquelas percepções que o agente recebe dentro de um ciclo de percepção, deliberação e ação, ele vai, dependendo da informação que ele receba, representar da seguinte forma. Por exemplo, vamos supor que, dada uma percepção, o agente tenha o valor 1 em todas as posições. Então isso significa que há fedor, há brisa, há brilho, há impacto e há um grito. Então ele percebeu todas essas informações ao mesmo tempo. Por outro lado, o agente também pode ter, em um determinado momento qualquer, a seguinte representação. Então ele tem fedor, não tem brisa, não tem brilho, não tem impacto e tem o grito. Então significa que o agente ele se encontra nas imediações de uma posição onde o WUMPUS está localizado, pois ele percebeu o fedor. Ele não se encontra nas imediações de uma posição que possui um poço, pois não há brisa. Ele não está em uma sala com o ouro, pois não tem brilho. Ele não está em uma das posições que circundam a caverna, ou seja, aquelas posições de limite, onde o agente ele vai colidir com a parede da caverna. E, por fim, ele escutou um grito do WUMPUS, pois ele disparou uma flecha e acertou o WUMPUS em uma sala em que ele julgava que ele se encontrava. Então, fazendo uma análise agora, nós agora fizemos a caracterização do nosso ambiente. Agora nós vamos ver como o ambiente ele pode ser caracterizado. Então, primeiro, ele é discreto, pois as mudanças entre estados elas ocorrem de forma discreta. É estático, porque por exemplo, o WUMPUS ele não muda de posição enquanto o agente delibera. Então, no caso aí, quem nós temos? Nós temos o agente e nós temos o WUMPUS. Então, no caso, o que o agente deve fazer? Bom, nós temos também o poço, nós temos também o ouro. Então, o poço, obviamente, que ele não pode mudar de posição. Ele não tem, como nós estamos falando aqui de algo criado pelo ser humano, né? Então, poderia ter, como por exemplo acontece em alguns jogos aí, que você tem um poço que um buraco, um obstáculo, seja lá o que for, que muda de posição ao longo do tempo.
Então aqui no caso do mundo de Wumpus, isso não ocorre. Enquanto o agente, por exemplo, ele recebeu um conjunto de percepções naquele array de 5 posições, e ele então vai pensar, ele vai deliberar para escolher a ação. Então, enquanto ele está pensando, o Wumpus ele permanece no mesmo lugar. Ele é o único, vamos dizer, ser vivo que nós temos nesse problema. Então, no caso, ele permanece no mesmo lugar. Onde tem poço, vai continuar tendo poço. Ou seja, não há mudanças no ambiente enquanto o agente ele está deliberando. É de agente único porque quem poderia ser um agente aí seria o Wumpus, mas ele não é um agente, ele não tem ações, ele não tem percepção, ele não tem uma deliberação, então ele fica lá parado. Então, apesar de que ele representa um ser vivo, ele tem a mesma as mesmas características em termos de inteligência dentro do ambiente, como o poço ou o ouro. É sequencial, por quê? Porque em relação ao objetivo, o agente ele vai conseguir atingir esse objetivo após muitas ações. Então, no caso, os ciclos eles não são independentes entre si. Para poder atingir um determinado resultado, é preciso que o agente ele construa a solução ao longo do tempo, ciclo após ciclo, deliberação após deliberação. O ambiente ele é parcialmente observável, por quê? Porque, por exemplo, o poço, o ouro e o Wumpus, eles não são visíveis em toda posição do ambiente. Então, o agente ele só vai identificar que existe um Wumpus em uma determinada posição quando ele se aproxima e ele sente um fedor nas posições que estão ao redor. No caso do poço, o agente só vai perceber que ali tem um poço em uma determinada posição quando ele sentir uma brisa no entorno. Mesma coisa em relação ao ouro, que o agente vai sentir, vai perceber um brilho. Ele é determinístico porque o próximo estado depende apenas do interior e do evento ocorrido, ou seja, da ação. Então, no caso, se o agente ele se encontra na posição 1 e ele escolhe como próxima ação mover em frente e ele estiver em frente à posição 2,1, então no próximo instante de tempo ele vai estar na posição 2,1. Então não tem nenhum fator aleatório que possa comprometer essa decisão e ele escolha ir para a posição 2,1 e ele não consiga chegar lá, ele vai para uma outra posição ou algo desse tipo. Então aqui nós temos um exemplo de como ocorre essa dinâmica do mundo de Wumpus, onde o agente ele inicialmente se localiza aqui na posição 1,1 e nesse caso aqui o que acontece? Ele teve uma percepção e ele não sentiu odor e ele não sentiu brisa. Então significa dizer que, em primeiro lugar, que ele não morreu, né? Então se ele não morreu, nessa posição dele aqui não tem Wumpus. Ele também não sentiu odor, então não tem se ele não sentiu
o fedor, então eu não tenho um umpus aqui, eu não tenho um umpus aqui. Não senti brisa, então não tem poço aqui, não tem poço aqui. Então o agente ele está inicialmente numa posição confortável, né? Ele está numa posição segura. Então o que acontece? Ele toma a decisão, ele está, vamos supor que ele esteja, ele moveu à esquerda 90, então ele girou para cá, e depois ele fez uma operação mover. Então ele moveu dessa posição aqui 1, para a posição 1, 2. Então ele vem para cá e novamente o que acontece? Ele vai estar ok. Então significa dizer que aqui não tem umpus, ele sentiu uma brisa, tem um B aqui, e os outros, as outras características, como por exemplo o ouro, não tem. Então não tem ouro aqui porque ele não viu o brilho. Então no caso, ele sentiu uma brisa, então significa dizer o quê? Que em alguma das salas adjacentes existe um poço. Quais são as salas adjacentes? Bom, tem a sala aqui 1, de onde ele veio, então aqui não vai ter poço porque ele veio de lá. Se tivesse um poço lá, ele teria morrido. Então pode ter um poço aqui na posição 2, 2, nessa posição vizinha, e pode ter um poço aqui na posição 1, 3. Só que para saber se aqui tem um poço ou não, o que ele deve fazer? Ele deve ir até essa posição. Então ou ele vem para cá, para 2, 2, ou ele vai para 1, 3. Só que tem um detalhe. Se ele escolher mover aqui para essa posição e tiver um poço, ele vai morrer. Se ele escolher mover para essa posição aqui e tiver um poço, ele vai morrer. Então o que é que ele deve fazer? Ele deve usar de sua base de conhecimento. E o que é a sua base de conhecimento? Conjunto de regras do jogo, são as informações que ele tem, como por exemplo, que a posição 1 é segura. Ok, então aqui na posição 1, ele não sentiu brisa. Então nessa posição aqui não tem poço, porque essa posição, essa sala aqui é uma sala adjacente. Se ele não sentiu uma brisa aqui, então aqui não tem poço. Ele não sentiu brisa aqui, a sala de cima não tem poço. Ele escolheu vir aqui para cima. Quando chegou aqui em cima, o sistema o sensor de brisa captou então essa brisa. E aí o que acontece? Ele vai ficar em dúvidas. Pode ter um poço aqui, pode ter um poço aqui. Então, o poço ou está aqui, ou o poço pode estar aqui, ou então eu posso ter um poço aqui e posso ter um poço aqui. E aí? O que é que o agente pode fazer numa situação como essa? Bom, ele pode fazer o seguinte, ele pode voltar para 1, pois ele está em dúvida. Como ele está em dúvida aqui em relação à posição 1, 3, ele não vem para cá. Como ele está em dúvida em relação à posição 1, 2, ele não vem para cá. Então, qual é a posição segura que ele tem? É a posição 1, 1. Então, ele gira, volta para cá, para a posição 1, 1, e vai para a posição 2, 1. Por quê? Porque se ele chegar aqui e não sentir a brisa, significa dizer que as posições ou as salas adjacentes não possuem um poço. Então foi isso que aconteceu. Veja, quando ele, naquele ciclo lá de percepção, deliberação, ação, mais especificamente na parte relacionada com a percepção, o que ele recebeu? Ele recebeu esse S aqui.
Bom, essa figurinha aqui, ela tá do inglês, tá? Isso é stink, mas isso aqui é o fedor. Ele sentiu um fedor, mas ele não sentiu brisa. Se ele não sentiu brisa, então as posições adjacentes, diretamente vizinhas, ou seja, essa posição 1, a posição 2,2 e a posição 3,1 não possuem um poço. Então, significa dizer que aqui não tem poço. Opa, mas quando o agente estava lá na posição 1,2, ele não sentiu uma brisa? Que poderia ser essa posição aqui, 2,2, ou essa posição 1,3? Foi. Então, significa dizer que se ele sentiu essa brisa, foi porque aqui na posição 1,3 tem um poço. Então, aqui não tem um poço, está descartado, porque se tivesse, quando ele viesse para cá, ele voltasse de 1,2 para 1,1 e de 1,1 para 2,1, ele sentiria essa brisa. Como ele não sentiu, então não tem poço aqui. Então, obviamente, conclusão, tá? A dedução dele é que aqui em cima eu tenho um poço. Então perceba o seguinte, ó. Nesse momento o agente ele pode concluir isso porque ele tem um mecanismo de lógica. Ele tem a capacidade de, a partir de uma base de conhecimento, executar algumas operações lógicas e concluir e deduzir que nessa posição aqui, na posição 2,2, não é possível haver um poço. Então, nesse caso aqui, vamos analisar o seguinte. E em relação ao fedor que ele sentiu, a esse Szinho de stink, o que é que o agente pode inferir? O que é que ele pode deduzir, em outras palavras? Bom, se aqui, nessa posição, diretamente vizinha, se não tinha um umpus aqui, lembra-se, quando o agente sente o fedor, significa dizer que existe um umpus em uma sala diretamente conectada. Então, o agente está aqui, ele recebeu um S, ele captou um fedor. Então, se aqui em cima não tem um fedor, se aqui não tem um fedor, só pode ser aqui. Mas, professor, como é que eu posso afirmar que na posição 2,2 não tem um umpus? Pelo seguinte, porque quando o agente estava aqui, na posição 1,2, ele sentiu apenas uma brisa. Ele não sentiu fedor. Se houvesse um umpus aqui, ou um umpus aqui, ele sentiria esse fedor. Mas ele não sentiu. Ele sentiu quando chegou aqui na posição 2,1. Então, onde é que está o umpus? O umpus está aqui. O umpus está na posição 3,1. E o poço está aqui na posição 1,3. Então, veja o seguinte. Nós temos que ressaltar aqui 2 pontos. Veja que na medida em que o agente ele vai executando ações nesse ambiente, ele vai se tornando mais inteligente. Ele se torna inteligente na medida em que ele obtém novo conhecimento e esse conhecimento vai sendo agregado à sua base de conhecimento. Como é que ele faz isso? Ele faz isso por meio daquela operação de TEL. Lembram disso? Eu falei que tinha 2 operações, TEL e ESC. Então, inicialmente, o agente, na base de conhecimento,
ele tem apenas a descrição do tabuleiro, que é 4x4, o que é um umpus, o que é o poço, que inicialmente ele está na posição 1-1, que se ele entrar em contato com o umpus, ele vai ter um decréscimo na quantidade de pontos, no valor de 1000. Se ele achar o ouro, ele vai ter 1000. E assim por diante. Mas ele não tem nenhum conhecimento a respeito de onde está localizado o poço. Na verdade, não o poço, mas os poços. Onde está localizado o ouro, onde está localizado o umpus. Então, na medida em que ele vai interagindo com o ambiente, por meio de um processo de inferência, ele vai acrescentando isso à sua base de conhecimento. Então, inicialmente, ele estava na posição 1-1, e quando ele foi para cá, que ele sentiu uma brisa, ele já pode concluir que, apesar de que a brisa está localizada nas posições adjacentes, e a posição 1-1 é adjacente, mas não pode ter ocorrido nessa posição aqui. Por quê? Porque ele estava lá e não aconteceu nada. Então só pode estar ou aqui ou aqui. Então, o que acontece? Se o agente sabe que aqui nessa posição tem um umpus, então ele tem que evitar. O que é que ele vai fazer então? Ele vai mudar a direção e vai mover para essa posição aqui, que é a posição dos 2, onde ele sabe que é uma posição segura, porque não tem um poço. Ele vem para cá, ele vai aqui fazer uma percepção, não tem brisa, não tem fedor, então não tem poço aqui, na posição 2-3, não tem poço aqui em 3-2, não tem poço aqui na posição 1-2 e não tem poço aqui na posição 2-1. E aí então ele continua, né? Aí ele pode vir aqui para essa posição, ao seu lado, 3-2, ou ele pode vir aqui para essa posição 2-3, e aí ele vai continuar o seu processo. Então, o objetivo dessa aula de hoje foi apresentar para vocês esse problema descrito como sendo o mundo de Wumpus, que é um tipo de benchmark, ou seja, é um método, uma forma de avaliar de forma comparativa soluções inteligentes, agentes inteligentes. Então eu posso desenvolver o meu agente e esse agente então interagir com esse ambiente e conseguir chegar até a sala do ouro e conseguir sair. Então, uma outra pessoa pode desenvolver o seu agente, chegar ao mesmo resultado, mas em menos jogadas, com a quantidade maior de pontos. Então, dessa forma, nós poderíamos afirmar que essa outra solução ela é mais inteligente do que a minha. Então, na inteligência artificial, existem diversos benchmarks que são utilizados para estimular o desenvolvimento de novas tecnologias. No nosso caso aqui, eu estou falando de algo que é o que nós chamamos de exemplo de brinquedo, ou toy example, mas existem diversos benchmarks realistas. Nós podemos citar aí o Robocop, a Liga de Futebol, a Liga Soccer. Eu tenho também a Liga de Robôs, e eu tenho diversos tipos de robôs, inclusive, cada um numa liga diferente. Eu tenho o Grand Challenge,
que é também um benchmark, né, que foi bastante útil para a evolução da tecnologia dos veículos autônomos. E existem inúmeros outros benchmarks. No nosso caso aqui, do mundo de Wumpus, ele tanto é interessante para estudarmos a tecnologia de agentes inteligentes, utilizando, por exemplo, o paradigma lógico, mas a gente pode fazer estudos de casos de robótica, onde eu tenho aí um ambiente e o meu robô ele tem que entrar dentro desse ambiente e alcançar um determinado objetivo. Ele tem que fugir de obstáculos, chegar até um determinado ambiente, pegar um determinado objeto e encontrar a saída na volta. Veja que isso aí pode ser levado para o mundo real, onde eu tenho robôs de salvamento em que entram em um determinado ambiente que tem fogo, que tem, consequentemente, fumaça, que tem agentes nocivos, como, por exemplo, outros produtos químicos ou inflamáveis, tem obstáculos ao longo das passagens, e o robô ele tem que chegar em um determinado ponto dessa edificação e trazer uma pessoa que está desmaiada ou que está ferida e levar até a saída. Então é um ambiente que você pode desenvolver os agentes com a finalidade de estudar, de realizar estudos de caso, mas que também tem um cunho prático muito importante. Então nós vamos ainda utilizar o mundo de Wumpus nas próximas aulas, mas ele pode ser expandido para uma série de outras situações, caso você venha se aprofundar na inteligência artificial e mais especificamente na robótica ou no estudo de agentes. Então espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e até a próxima.